Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de história do dia 22/5. Nós vamos falar hoje sobre a relação entre indígenas e europeus ao longo da colonização. Nesse primeiro pedaço aqui, nós vamos fazer a leitura do texto, tá bom? Depois eu faço a explicação para vocês no decorrer. Só que eu vou tirar a minha foto daqui para ficar mais fácil a leitura, tá bom? Ó, vamos aumentar aqui, ó. Vamos fazer a leitura juntos. No primeiro parágrafo. Na apostila anterior, conhecemos um pouco sobre a organização dos grupos indígenas que habitavam esse território, seus costumes e suas organizações sociais. Vimos também que o relacionamento inicial entre povos indígenas e portugueses deu-se sem grandes confrontos violentos, já que os portugueses dependiam dos nativos para explorar o território. Contudo, o início da colonização portuguesa contribuiu com uma ruptura nessa relação. De antigo aliado, o indígena passou a ser visto como um obstáculo à ocupação da terra, Como a cultura indígena divergia dos interesses portugueses, os nativos passaram a representar uma ameaça aos interesses à segurança dos colonos. O que aconteceu aí? Nesse comecinho, foi o encontro de dois mundos. Por quê? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, havia já mais ou menos 3,5 milhões de índios. Os índios estavam divididos em povos de acordo com a língua que falavam. Por exemplo, os tupis também, eles se localizavam no litoral e no interior. Os Gés e os tupias no Brasil central e os Nuaruaques, bacia amazônica. Cada tribo, nesse período, tinha um cacique. As aldeias eram compostas por ocas e tabas. E nas tribos indígenas, a terra era de todos, ninguém era dono. Eles produziam só o que consumiam. Era a economia de subsistência. Lembra que eu expliquei da outra vez? Que eles só plantavam aquilo que eles iam comer. Por isso que eles eram seminômades. Eles pegavam e exploravam aquela área da terra. Quando não tinha mais nada para oferecer, eles se mudavam, certo? A produção era dividida entre todos, tudo que se plantava e colhido, todos comiam. O trabalho era segundo o sexo e a idade. Cada um tinha sua função. Aí aqui, ó, quando os europeus chegaram na América, pensaram ter chegado nas Índias, certo? Quando chegaram os europeus, eles começaram a chamar de índios os habitantes do Brasil. Por quê? Eram povos diferentes, pessoas diferentes, os costumes, né? Eles andavam nus, eram como se fossem animais. No aspecto físico e cultural, Brasil, uma colônia de exploração. Ali, quando chegaram lá, no início da colonização, no período de 1500 a 1822, o Brasil passou a ser uma colônia portuguesa. Nesse período, a metrópole que domina tinha extrema posse da colônia, que era dominada, certo? Lembra, a metrópole, ela domina, e a colônia, ela é dominada, ela obedece. Com isso, a metrópole de Portugal utilizava-se dos recursos que a colônia tinha, no caso com a madeira pau-brasil. E quem foram os maiores prejudicados nesse caso? Aí, os indígenas foram os que mais sofreram nesse processo. Vamos ler agora aqui, ó, o segundo parágrafo, ó, vou aumentar um pouco para vocês verem aqui, ó. O segundo parágrafo, ó, vou aqui, ó, marcar para vocês. Para os colonos que se estabeleceram no território, era necessário submeter os indígenas, tomando suas terras e reduzindo-os à escravidão. Então, quando eles chegaram ali, logo de imediato, o que eles queriam fazer? Escravizar eles, porque o interesse deles ali era explorar as terras, certo? E o que seria aí submeter os indígenas? O que seria essa palavrinha submeter? Vamos ver aqui embaixo no vocabulário para ficar mais fácil. Olha lá aqui, ó. Vamos lá. Submeter. Tirar a liberdade, reduzir a obediência, impondo ordens e vontades próprias. Tá vendo? Eles queriam o quê? Tirar a liberdade dos indígenas. Por quê? Porque os indígenas não aceitaram de imediato a colonização e foram resistentes,
né? O que aconteceu aí? Começaram os conflitos entre os portugueses, né? Entre os europeus e os indígenas. Eles se rebelavam com os europeus, se rebelavam com os europeus e entravam em conflitos que ocorreram o quê? Causando muitas mortes. Já tinha alguns indígenas que aceitaram a submissão. O que era a submissão? Obediência a alguém. Eles faziam o quê? Eles tinham que ser submissos. Eles foram escravizados na realidade. E o próprio povo que se escraviza. Por que não estou falando assim? Porque que muitos que não desistiam de lutar, eles acabavam aceitando ser escravos, né? E os outros que não, acabavam se suicidando. Por quê? Porque aqui, ó, igual fala aqui, ó, nesse trecho aqui, ó, a luta era injusta, porque olha aqui, ó, lê nesse pedaço aqui, ó, o uso de armas de fogo pelos europeus, os europeus, eles usavam o quê? Arma de fogo. E já os indígenas, eles usavam arma branca, que seria o quê? O uso de arco e flecha, né? Seriam armas que eles fabricavam, né? Com o que a natureza fornecia para eles. Então seria uma luta que desonesta, injusta, porque logicamente que os indígenas sairiam perdendo nessa situação, né? Então aqui, ó, pelos indígenas facilitou o processo de submissão dos povos nativos, porque muitos acabaram aceitando, perderam a sua liberdade, né? Ó, daí igual aqui, num caso desse, que uma guerra injusta, né? E o que aconteceu? Num conflito, leva a melhor quem tem a melhor arma, certo? E outra forma que eles tiveram de conflitos foi a migração. Peraí. Igual eu falei aqui, ó, no terceiro parágrafo, como eu já tinha falado, ó, que mais diferentemente do que imaginamos, a resistência indígena contra os invasores se manifestou desde o início da ocupação. E eles começaram com o quê? Com violência. Era uma forma deles se defenderem. Outra forma de resistência indígena deu-se por meio de processos migratórios, igual está escrito aqui que eu vou começar a falar agora. Que seria isso? Ou seria o quê? Seria uma fuga, né? Eles mudavam dentro do território, eles mudavam para outras terras. Mas o resultado não era satisfatório. Por quê? Devido aos portugueses, né, que faziam a exploração do território ser muito grande, que acabavam novamente chegando no local dos indígenas, que acabavam sendo submetidos pelos colonizadores. Vamos passar para a próxima página. O que acabava acontecendo? A submissão voluntária. O que era isso? Pelo convencimento ou pela força, os indígenas aceitavam ser submetidos. Ó, vou diminuir um pouco a tela aqui, que senão não dá pra gente ler. Aceitavam submeter-se aos valores e ao domínio dos colonizadores. Como resultado dessa submissão, os indígenas modificaram seu modo de vida e perderam a sua cultura, perderam a sua origem, a sua identidade, certo? Porque eles foram obrigados a se converter, né, à religião dos europeus. Ao serem separados das tribos às quais pertenciam, tornavam-se escravos, adoeciam em função das mudanças de hábitos. E da mesma forma que os grupos resistiam com o uso da violência, acabavam morrendo. Essa submissão ocorreu pelo menos de duas formas, pela catequese ou por uma derrota em guerra justa, certo? Então, europeus e portugueses tomaram a terra dos índios, né? Foi o que eles fizeram, trouxeram doenças, alteraram os hábitos religiosos e costumes dos indígenas, como nós vamos ler aqui no próximo parágrafo, ó. Vou marcar aqui para vocês. Espera aí, vou aumentar a tela primeiro para ficar melhor. Aqui, ó. Vamos ler esse pequeno trecho aqui, ó. Aqui, ó. A catequese consistia no ensino da religião católica
e foi posta em prática pelos jesuítas, uma ordem religiosa que chegou ao Brasil em 1549, com o objetivo de civilizar os indígenas, transmitindo a eles os valores da civilização europeia e convertê-los ao cristianismo. Os padres jesuítas catequizaram os índios. Mas os indígenas nunca mudaram seus hábitos religiosos, porque eles tinham a cultura deles. Eles não conseguiam, era o que eles acreditavam, não é verdade? Para convertê-los e preservá-los dos ataques dos colonos que desejavam escravizá-los, os jesuítas fundaram aldeamentos juntando indígenas de várias tribos. Por isso que aí nesse processo, né, os europeus, né, quiseram catequizar os indígenas para quê? Para protegê-los, né, dos colonos que desejavam escravizá-los. Os jesuítas, né, como eu já falei, que fundaram as tribos indígenas, igual que está na foto, ó, aqui na imagem, ó, deixa eu aumentar aqui, vou pôr para vocês essa imagem, vou aumentar um pouco lá. Foi um meio de ajuda dos indígenas, né, para os indígenas, para que eles não fossem escravizados. Aí aqui, ó, logo abaixo tá aqui. Já a guerra justa consistia na escravização dos indígenas a partir de sua derrota em confronto com os europeus. Eles lutavam, perdiam, acabavam o quê? Sendo escravizados. Aí aqui, ó, diante da necessidade de mão de obra escrava, era comum que em expedições para o interior os colonizadores provocassem situações de tensões e conflito com os indígenas, para que estes tomassem a iniciativa de reação de forma violenta, justificando-se assim plenamente a guerra justa contra os agressores. Porque eles iam lá, lutavam, e eles falavam que só lutou por quê? Porque eles, no caso, começaram a guerra, no caso, a briga, né? A luta, tá? O que temos como resultado da relação entre indígenas e europeus ao longo do processo de colonização é que, apesar de alguns grupos indígenas terem sobrevivido, os índios sofreram grandes alterações no seu modo de vida, na sua relação com a natureza e nas suas formas de organizações de convívio. Por quê? Foram mudados toda a rotina deles, a vida deles, a cultura, tudo que eles acreditavam foi mudado, né? Então, assim, mesmo com tudo isso, né? O trabalho deles, dos indígenas, né? E mesmo nos dias de hoje, as tribos já desapareceram, né? Que os índios hoje em dia, eles não vivem mais assim nas matas, sozinhos, não. Eles vivem em reservas da FUNAI, tá? Porque é um modo de protegê-los, né? Porque hoje diminuiu muito as tribos indígenas. E se nós formos ver, nós devemos muito, né, aos indígenas. E com toda essa situação, né, os indígenas acabaram perdendo a sua cultura, né, aceitando as crenças e valores dos europeus para poderem sobreviver. Tá bom, pessoal? Agora vocês vão responder aqui ó, as questões abaixo, ó, as duas aqui, a 12. Por que para os colonos era necessário submeter os indígenas? E na 18. Quais foram as formas de resistência indígena? Como os indígenas se adaptaram à nova realidade? Tá bom, pessoal? Responda, me mandem depois por e-mail, tá? Respondido, que a Pro vai pegar, isso é para valer como registro e nota, tá bom? Beijos e até a próxima aula.